Eu estou aqui para falar um pouco sobre um dos princípios fundamentais que integram o modelo constitucional do processo civil pátrio. O princípio que eu escolhi foi o da publicidade dos julgamentos. Ele tem o seu fundamento na Constituição Federal, o artigo 93, inciso 9. O início do inciso 9 que diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Esse princípio, de todos interessantíssimos, foi um dos que me chamou muita atenção, ainda mais na fala do professor Arthur, onde ele explicou a diferença de um julgamento público e da publicidade dos resultados, né? O julgamento público seria aquele julgamento que ele é feito de forma oral no momento da audiência, né, de julgamento. Eu tenho experiência no JEC, pois já estagiei no JEC e no JEC nós temos audiência de instrução e julgamento, mas eu nunca presenciei uma sentença oral. Sempre as sentenças no JEC eram feitas, como o próprio professor disse, né, na intimidade do gabinete ou do juiz leigo, né? O juiz togado homologava as sentenças, até eu tive a experiência de poder ajudar com as sentenças. E eu achei de fato muito interessante esse princípio por esse fato, assim, da diferença de um julgamento público, que é aquele julgamento feito de forma oral, no momento, né, da audiência, público porque as partes ali podem ver, né, os que não são segredo de justiça, até outros alunos podem ter acesso, podem ter o aprendizado sobre o que ali é ensinado, e a diferença da publicidade dos resultados, que é onde eu pude ter a experiência de ajudar na elaboração da sentença e depois a gente expõe ali aquele resultado, né? Tive também a experiência de ver a publicidade dos resultados na vara de trabalho também, onde nas audiências, às vezes muitas unas, né? Vi muitas audiências una. Eu era preposta da empresa. E lá eu via muitas sentenças, né, sendo marcadas, prazos, assim, o juiz dizendo que a sentença será proferida a tal data. E daí ele, no seu gabinete, tomava as decisões e depois era feita a publicidade dos resultados. É interessante também pensar sobre como isso se dá quando o caso é segredo de justiça. Mesmo nesse caso, que é um caso que está em segredo de justiça, um caso que não é público para os outros, né? Muitas vezes, quando se relacionam questões de família, né? Mas, por mais que seja privado ou seja restrito para os outros o que está em segredo de justiça, para as partes que fazem o polo desse processo, o processo ele é público. Então as partes, elas têm livre acesso dos resultados, né, que tem na audiência. Então esse foi o princípio que eu escolhi falar, foi o que eu achei muito interessante sobre entender a diferença da publicidade de julgamento, que é a publicidade do resultado, e a publicidade do julgamento quando ele é feito de forma oral, né? Um julgamento público. Esse sim, né? É um julgamento público.